A internet está um pouco lenta. Então vamos esperar dar início à gravação. Bem, muito bem. Agora demos início à nossa gravação. Precisa aparecer aqui o gravando, já está aparecendo. Bom dia a todos, bom dia a todas. Na aula de hoje, nos primeiros 45 minutos, eu vou ter a alegria de chamar para trabalhar com a gente, para dar aula para vocês, o meu amigo pessoal, querido amigo, que foi meu orientado de mestrado, de doutorado. Atualmente eu supervisiono o projeto de pós-doutoramento dele aqui na faculdade, que é o Maurício Bunazari. O Maurício, ele desenvolveu no seu mestrado uma pesquisa acadêmica relacionada à obrigação Propter-Rem. E como a obrigação Propter-Rem faz parte do nosso programa, eu não trabalhei a obrigação Propter-Rem no momento oportuno, porque em tese, no dia 16 de abril, o Maurício teria dado as aulas presenciais e iria trabalhar a obrigação Propter-Rem. Com essa questão do coronavírus e das aulas à distância, eu combinei com ele que ele me apresentaria uma data para trabalhar a obrigação Propter-Rem. Ele disse, Simão, pode ser agora, semana que vem? Falei, pode, porque como eu pulei esse ponto no programa, não há nenhum problema em trabalhá-lo fora da ordem, tá certo? Portanto, nesses primeiros 45, 50 minutos, nós vamos ter a conversa e a sabedoria e a experiência do meu querido amigo Maurício Bunazari. Maurício, está nos ouvindo, Maurício? Professor Simão, bom dia. O professor me ouve bem? O som está bom? Os colegas estão ouvindo? Estão perfeito. Então, Henrique, prazer em vê-lo. Gabriel, maravilha. Então, ótimo. Pessoal, antes de eu começar, quero dizer que é uma alegria absoluta estar aqui com vocês para poder trabalhar esse tema que foi o tema da minha dissertação de mestrado. Antes de começar a entrar diretamente na obrigação Propter-Rem, começo com algumas questões terminológicas que geram alguns problemas, fundamentalmente. Ô, Marcelinho, que bom que você está aí. Muito bem, isso, podem enviar pelo chat as dúvidas, não há nenhum problema. O professor Simão, quando quiser, pode aparecer de volta ali para que eu veja. Muito bem, vamos começar com as questões terminológicas, não é? A obrigação Propter-Rem. O que significa Propter-Rem? Propter-Rem significa em razão da coisa. O nome Propter-Rem é aquele que melhor designa a obrigação da qual trataremos hoje. Quais outros nomes aparecem? Aparecem obrigação real e aparece obrigação também ambulatória. Por que eles chamam a obrigação Propter-Rem de obrigação ambulatória? Vê se vocês conseguem enxergar a luzinha aqui. Dá para enxergar? Porque... Tá perfeito, dá para enxergar sim. Tá legal? O pessoal costuma dizer que a obrigação Propter-Rem é aquela que ambula com domino. Ou seja, quem é dono de uma coisa arca com as obrigações Propter-Rem. Se eu transfiro para alguém a coisa, este alguém recebe também as obrigações. Essa seria a característica fundamental da obrigação Propter-Rem. E nós vamos ver que não é propriamente assim. Eu começo com vocês dizendo que eu escrevi esse trabalho, o professor Simão gosta que eu diga isso, é o melhor trabalho de obrigação Propter-Rem publicado no Brasil, porque, afinal de contas, é o único, o que facilita absurdamente a tarefa de fazer um bom trabalho, não é? Mas eu começo dando um conceito de obrigação Propter-Rem. A dúvida na doutrina é se a obrigação Propter-Rem é uma obrigação mista ou se ela é uma obrigação como outra qualquer. Para isso, eu preciso voltar um pouquinho naquilo que o professor Simão disse a vocês na primeira aula, não é? Existe uma diferença fundamental entre direito das obrigações e direitos reais. Qual que é essa diferença que os romanos já perceberam há muito tempo, não é? O direito das obrigações confere ao credor um poder sobre uma conduta alheia. O direito das obrigações
confere ao credor um poder sobre uma conduta alheia. E quando ele tem pretensão, ele pode exigir uma conduta de dar, fazer ou não fazer. Já o direito das coisas, os direitos reais, designadamente, eles conferem ao agente um poder direto e imediato sobre uma coisa. Então, vejam a diferença muito simples. Olhem só. Eu estou com esse relógio aqui, certo? Eu estou com esse relógio aqui e vamos imaginar que eu queira comprá-lo de um de vocês. Quero comprar do professor Simão. Eu dou o dinheiro, o professor Simão passa a ter a obrigação de me entregar esse relógio, certo? Ele tem o direito, a obrigação de me entregar esse relógio. Qual é o direito que eu tenho? Eu não tenho um direito sobre o relógio. Eu tenho um direito ao relógio. O professor Simão já até escreveu aqui. É o jus ad rem. É um direito de exigir o relógio. Então, eu tenho uma relação jurídica com o professor Simão e só com o professor Simão. O que eu vou dizer é óbvio, mas precisa ser dito. As relações jurídicas obrigacionais são relativas ao credor e ao devedor. Eu exijo do professor Simão, ele me entrega o relógio. No momento que ele me entrega o relógio, a relação jurídica que eu tinha com ele se encerra, eu paguei, ele pagou, a relação jurídica que eu tinha com ele se encerra e nasce uma outra situação, uma situação jurídica de direito das coisas. Eu tenho um poder direto e imediato sobre o relógio. Qual foi o primeiro passo do meu trabalho? Mostrar que a ideia de relação jurídica não serve para explicar as categorias dos direitos reais. Explico para vocês por quê. No Brasil, muitos autores seguem ainda Bernard Winscheid, que, por um kantismo mal compreendido, a verdade é essa, por um kantismo mal compreendido, que me seduziu num primeiro momento, e ao professor Simão também, dizem o seguinte: nos direitos reais existe uma relação jurídica do titular do direito com todo o universo. Todos têm uma obrigação passiva universal. Não é nada disso. Os romanos já mostraram. O meu poder é direto e imediato sobre a coisa. Então, qual que é a categoria que melhor explica os direitos reais? A categoria de situação jurídica. E ela é uma categoria abstrata e omnicompreensiva. O que eu posso dizer sobre situação jurídica? É a qualificação jurídica de um dado instituto em um momento estático. Dito isso, começo, já tranquilizo vocês para dizer o seguinte: a obrigação propter rem é uma obrigação como outra qualquer. É uma obrigação típica e, portanto, não tem nada de mista. Ela não se mistura com direitos reais, perfeito? Ela não se mistura com os direitos reais. Pois bem, vocês podem me perguntar agora, né? Qual é a característica das obrigações propter rem? O que faz dessas obrigações, algo especial? As obrigações... Café, porque também é essa hora, Simão. Viva! O que diferencia as obrigações... Bunazar, as aulas virtuais têm uma vantagem. A gente toma café, toma água, come barrinha de cereal. Elas são uma nova... Não, mas come barrinha de cereal, aí é muito esculhambação. Come. Barrinha de cereal? Come barrinha, palito dente, tem uma série de possibilidades. Mas você sabe... Fala. Eu vi um sujeito que tinha posto vinho na xícara. Você viu isso? Ele pôs vinho e colocou um negocinho de chá aqui fora. Eu vou começar a pedir para que o senhor mostre aí o que tem dentro da xícara, para a gente não... Pra gente seguro. Água. É cerveja Heineken. Muito bem. Cerveja Heineken. Então, como é que eu caracterizo a obrigação propter rem? Ela se diferencia das outras obrigações por duas razões. Pela fonte e pela função. A obrigação propter rem, ela tem uma fonte específica. Qual é a fonte específica da obrigação propter rem? A fonte da obrigação propter rem é a titularidade de um direito das coisas. Vou falar em termos bastante técnicos com vocês.
titularidade de uma situação jurídica ativa de direito das coisas. Eu repito, né? Titularidade de um direito das coisas, tudo bem? Muito bem, então vejam vocês o seguinte, se eu sou proprietário, usufrutuário, superficiário, entre outras situações de direito das coisas, eu estarei obrigado propter rem. Perfeito? Eu estarei obrigado propter rem. Perfeitamente. Então, quero começar com vocês mostrando a importância dessa fonte. Quando nós falamos de fonte das obrigações, vocês já tiveram isso, não é? Eu não preciso voltar à carga com vocês para explicar quais são as fontes, etc. O que eu quero de vocês é o seguinte, qual a importância do estudo das fontes? Vamos ver se alguém me responde aí. Posso mexer com eles aí, né, Simão? Qual é a importância da gente estudar das a fonte das obrigações? Quando eu expliquei para vocês as fontes antigas, desde Justiniano, e as fontes atuais das obrigações. Por que é importante a gente conhecer as fontes das obrigações? Que, aliás, esse semestre a fonte, semestre que vem a fonte é contratual. E no próximo, do terceiro ano, é extracontratual. Qual é a importância disso? Quem colabora com o professor Bunazar? Vamos ver como é que eles estão aí, Bunazar. Ou estão dormindo todos? Não, pera um pouquinho só, Jennifer. A dúvida de suprécio não é agora. Agora é a obrigação propter rem. Vocês não me criem tumulto na minha aula. O Bunazar vai estar ficando todo mundo louco. A suprécio é depois. Ô, Jennifer, deixa eu te falar uma coisa. Entre nós aqui, tá, Jennifer? A suprécio é bem mais legal do que a obrigação propter rem. Mas hoje é propter rem. A gente fala dela aqui, a gente volta para suprécio. Não tem problema. Não brinca. Mas ninguém vai contribuir com o professor Bunazar. Não tem problema. Vamos, a gente segue, não tem... Fica tranquila, gente, estamos juntos aí, tá bem? Deixa eu colocar para vocês, então, uma importância apenas das fontes, não é? Quando nós conhecemos as fontes das obrigações, nós conhecemos o programa obrigacional. Olha lá, é difícil responder essa, Gustavo, é verdade, é difícil. Isso precisa ser bem colocado. Nós conhecemos o programa obrigacional, Gustavo. Existem dois conceitos. Prestem muita... saber a evolução do Instituto da Doutrina. Isso sim, Túlio, legal. Existem dois conceitos que, quando eu pego meus alunos da graduação, eu pego muito no pé deles para que entendam de uma vez, tudo bem? Então, eu vou fazer o mesmo com vocês, porque eu sei que minha linha é a linha do professor Simão, então vai dar na mesma. Então, vejam vocês o seguinte. Quais são esses institutos? Natureza jurídica e regime jurídico. Muitas vezes, o aluno começa o curso de graduação, o professor diz qual a natureza jurídica do instituto, e não diz para o aluno o que é a natureza jurídica. Então, vejam vocês o seguinte, sempre que eu pergunto qual a natureza jurídica de um instituto, o que eu estou perguntando é o que é aquilo para o direito. Estou respondendo da maneira mais tosca possível. O que é aquilo para o direito? De maneira um pouquinho mais técnica, eu poderia dizer o quê? Como o direito positivo qualifica aquele instituto. Como o direito positivo qualifica aquele instituto. Muito bem. Quando eu conheço a natureza jurídica, eu tenho informação suficiente para descobrir o quê? O regime jurídico. Pessoal, a tarefa do jurista prático, de quem atua, é essa. Descobrir a natureza jurídica e o regime jurídico. É esse o nosso papel. Então vejam vocês o seguinte. Quando eu descubro a natureza jurídica, eu estou apto a descobrir o regime jurídico. E o que é o regime jurídico? Eu posso dizer o seguinte. Conjunto de normas, princípios e regras, que disciplina um determinado instituto. Conjunto de normas que disciplina determinado instituto. Ou conjunto que disciplina esse instituto. Então, vejam só. Quando eu vou brincar com a Jennifer aqui, eu combino com a Jennifer o seguinte. Jennifer, eu me obrigo a trocar com você definitivamente o meu relógio por uma certa quantia em dinheiro. Tudo bem?
Qual a natureza jurídica disso? Qual a natureza jurídica do instituto pela qual eu me obrigo a trocar a propriedade de uma coisa por dinheiro? Vocês dirão, sem muita demora, compra e venda. Ao descobrir que isso é uma compra e venda, nós podemos saltar para o regime jurídico, artigos 481 a 532. E aí nós aplicamos o Código Civil, a lei especial, e temos ali, provavelmente, a solução do problema. Essa é uma operação lógica que nós temos de nos habituar a fazer. Pois bem, quando nós temos... Bonazar, deixa eu dar um palpite sobre isso. É o que eu tenho dito para ele sempre. Conhecer a categoria jurídica não é um diletantismo do civilista, que é um classificador natural. É porque se eu erro a categoria, eu erro a regra. E se eu erro a regra, eu aplico mal o direito. É por isso que, quando eu digo que dação em pagamento não se confunde com novação, matéria que nós vamos trabalhar a partir de hoje, não é por diletantismo dos civilistas, é para que a lei seja aplicada corretamente. Aliás, Bonazar, só dou mais um palpite. Quando eu escrevi naquele artigo que tem sido citado pelos juízes, esqueçam a força maior e vamos para a base do negócio, é porque aplicar a força maior é um equívoco conceitual e que atrapalha a boa aplicação do sistema jurídico. Então, parabéns, é isso mesmo. Por isso que a gente estuda a natureza jurídica, né? Perfeito. Então, notem vocês o seguinte, né? Eu vou pegar aqui... Obrigado, Melina, obrigado. Fiquei feliz de ler isso. Preste atenção aqui. Olha só, vamos pegar aquelas fontes... vamos pegar fontes tradicionais, né? Então, eu vou colocar aqui. Eu não vou chamar de contrato, eu vou chamar de negócio jurídico. Negócio jurídico. Vou colocar aqui o dano injusto. E vou colocar, porque é a aula que anima a nossa manhã, a situação jurídica de direito das coisas. Tudo bem? Todas essas são fontes das obrigações. Vejam vocês que interessante. Quando eu tenho um negócio jurídico e risco já o dano injusto, quando eu tenho um negócio jurídico, eu tenho as partes exercendo autonomia privada e criando uma relação jurídica obrigacional. A relação jurídica obrigacional de fonte negocial tem, na verdade, fonte na autonomia privada. Então, notem essa colocação que eu vou fazer, que é fundamental para compreender. Vejam vocês o seguinte. Quando eu digo que os agentes têm autonomia privada, eu estou dizendo que eles podem criar uma norma jurídica. Eles criam uma norma jurídica. E qual é a principal característica das normas jurídicas? Ah, elas são gerais e abstratas. Não é nada disso. A grande característica da norma jurídica é a sua obrigatoriedade. Então vejam, quando eu, Maurício Bonazar, sozinho, crio uma norma jurídica, eu estou vinculado à norma que eu criei. Exemplo bobo, uma promessa de recompensa. Eu perdi meu cãozinho e digo, pago 5 mil para quem encontrar o pulguento lá, não é? Encontraram um cachorro e eu digo, não quero mais pagar. A pessoa invoca aquela norma contra mim. Se o professor Simão e eu fizermos um contrato, nós estamos obrigados àquele contrato. Então vejam vocês o seguinte. Olha que interessante. Somente as obrigações que tenham por fonte a autonomia privada é que passam por análise de validade. Somente as obrigações que têm por fonte a autonomia privada é que passam pelo plano da validade. Uma coisa importante, não é? Nós não falamos de obrigação nula. A obrigação nunca é nula. Por quê? Porque a obrigação é efeito de algo. Este algo pode ser nulo, ou seja, o contrato é que pode ser nulo. E se ele for nulo, eu ineficacizo, eu retiro a eficácia da obrigação. Vejam vocês a seguinte situação. Eu posso ter uma criancinha de 3 anos obrigada propter rem. Exemplo.
A mãe dela, os pais morrem num acidente e deixam inúmeros imóveis de herança para aquela criança. Aquela criança, no dia seguinte à morte dos pais, estará obrigada, propter rem, a pagar as verbas condominiais todas. Por que ela pode estar obrigada? Porque a fonte da obrigação não foi o exercício da sua autonomia privada, e sim uma situação jurídica de direito das coisas. Então, notem isso aqui. Qual é a primeira característica das obrigações propter rem? A sua fonte. Qual é a fonte? Uma situação jurídica ativa de direito das coisas. Em português, o fato de eu ser titular da posse, titular da propriedade, do usufruto, da superfície, de qualquer um dos direitos reais que estão lá no artigo 1225. Na verdade, de qualquer um não. Daqueles que dão poder de gozo, principalmente. Perfeito? Ótimo. Colocada aqui esta primeira característica, podemos partir para a segunda, que é a função da obrigação propter rem. Pessoal, quando eu me dispus a escrever sobre a obrigação propter rem, eu percebi que era um trabalho que envolvia as duas principais categorias de direito privado, os direitos reais e o direito das obrigações, não é? Mas isso traz dificuldades evidentes, não é? Mas o tema é muito específico, então eu consegui fazer um levantamento bibliográfico muito bacana, não é? Eu consegui fazer isso. Tem uma coisa que as pessoas fazem em banca, eu também faço quando eu vou examinar, né? O professor olha a bibliografia e fala assim, olha, senti falta da obra tal. Você sempre vai sentir falta de uma obra porque ninguém coloca tudo. No caso da obrigação propter rem, eu não vou dizer que eu coloquei tudo, mas eu acho que eu coloquei quase tudo que havia de relevante. Por quê? Porque o tema é curtinho, fica fácil. Diferente da minha tese de doutoramento que eu escrevi sobre negócio jurídico e que certamente faltaram inúmeros autores. Então isso fica claro. O que eu consegui levantar quando eu analisei bibliograficamente a obrigação propter rem e principalmente o nosso direito positivo? A obrigação propter rem, ela se caracteriza porque ela tem uma função muito específica. Qual é a função da obrigação propter rem? Conservar a coisa cuja existência a gera. Então, a obrigação propter rem tem por função conservar a própria coisa. Eu peço a atenção de vocês aqui para esse momento lógico que eu vou diferenciar. Nós costumamos estudar o direito em geral, e aí eu viro para vocês e digo assim, olha, eu vou vender este meu relógio. Meus caros, eu não vendo relógio, eu não vendo casa. O que eu transfiro a você é o meu direito subjetivo sobre uma coisa. Eu costumo utilizar a seguinte expressão, o que eu transfiro é uma licença de aproveitamento. Então, quando eu te vendo o relógio, eu não te vendo uma coisa, eu vendo um direito sobre uma coisa. Só que aquela coisa é condição de possibilidade da existência do direito. Então, isso é muito importante. Quando nós lemos o direito positivo em geral, nós percebemos o quê? Que a preocupação fundamental é com os seus objetos. Os objetos são tutelados indiretamente, salvo raras exceções. A obrigação propter rem é uma delas. Por quê? Qual é a lógica da obrigação propter rem? Se eu não zelo pela coisa, desaparece o próprio direito. Se eu não zelo pela coisa, desaparece o próprio direito. Vocês aí que estão assistindo a aula, só me digam se eu fui claro nessa diferenciação entre o direito subjetivo e o seu objeto. E aí eu volto com vocês aqui. Me digam se está claro isso, querem que eu repita. Legal, maravilha. Sim, por favor, digam ao professor Bunazar que a gente gosta sempre de saber se vocês estão acompanhando bem a aula, viu? Isso. Tem que ser.
Não, porque A Aline, aliás, Bunazar, a Aline Felipe fez uma declaração no YouTube, lá no meu canal, elogiando as aulas, que eu fiquei até emocionado. Aline, obrigado. Beijo do professor Simão. Maravilha, que fofa, legal. Dar aula para aluno inteligente é sempre uma alegria, porque vocês entendem rapidamente as coisas, né? Isso faz diferença, né? Então, a coisa e o direito sobre a coisa, tudo bem? Então, vejam só. Quando eu tenho lá um dispositivo lá na parte geral que diz assim, olha, o titular do direito eventual pode tomar medidas para preservá-lo. Do que eu estou falando? Da preservação do eventual direito subjetivo. Na obrigação propter rem, não. Na obrigação propter rem, eu tenho uma especial proteção com a coisa em si. Repito, porque se ela desaparece, desaparecem todos os direitos que a tenho por objeto. Esse posicionamento, embora não de maneira muito técnica, foi consagrado pelo Superior Tribunal de Justiça, em uma súmula, não é? Eu não lembro o número da súmula de cabeça agora, professor Simão, mas eu mando para você depois... não, fala a súmula que o Marcelo pesquisa. Ótimo. Qual que é a súmula? A súmula é a seguinte. Colocou-se a seguinte questão. Eu sou credor do professor Simão. É a súmula 330 da hipoteca, Bunazar? Isso, é essa mesmo. Eu sou credor do professor Simão. E o professor Simão me dá em garantia o imóvel onde ele mora em hipoteca. Tudo bem? Só que o professor Simão não paga nem a mim, nem ao condomínio. Há uma concorrência de créditos. O condomínio, credor de uma obrigação propter rem, típica, que é a verba condominial. Eu, credor de um certo valor, por alguma razão, e tenho a hipoteca. O que prevalece? Notem vocês, nós temos todo um regime jurídico no Código Civil que dá preferência à hipoteca. A hipoteca é um direito preferencial. Não temos nenhum dispositivo que diz, que fale sobre obrigações propter rem, nenhum. O STJ acertadamente disse: na concorrência com créditos garantidos por hipoteca, prevalece o direito do condomínio. E a razão disso é óbvia. Se ninguém mais paga o condomínio, a propriedade, o direito subjetivo, desaparece por desaparição do próprio objeto. Há uma necessidade de conservação das coisas. As coisas vão à ruína. E por isso, o STJ disse: darei preferência ao condomínio. Então, é por essa razão. Perfeito até aqui? Quanto tempo ainda tem, professor? Bunazar, você pode falar... agora são 8 horas. Pode falar até 8h15, tá? Depois eu faço um intervalo para eles e eu volto, tá? Perfeito. Alguém lançou alguma coisa? Hipoteca e o direito do condomínio a receber as verbas condominiais. Gabriel pergunta, isso é uma decorrência da boa-fé? Não, Gabriel, não tem absolutamente nada a ver com a boa-fé. Isso tem a ver com a natureza das coisas. Vejam só, eu disse a vocês, eu tenho um direito subjetivo de propriedade sobre esse relógio. Se esse relógio cair no chão e quebrar, o meu direito subjetivo desaparece, por quê? Porque ele não tem mais objeto. Vamos pensar o caso de Mariana, ou Brumadinho, não é? A pessoa tinha lá um sítio. Aquilo foi inundado por lama. O que aconteceu com o direito subjetivo delas de propriedade? Desapareceu completamente. O que surge para elas é um direito de crédito. Algo totalmente diferente. Tudo bem? Então, notem e guardem isso. A obrigação propter rem tem essa fonte no direito das coisas e essa função que é a conservação da própria coisa. Tudo bem até aqui? Posso seguir? Perfeito. Dito isso, eu quero trabalhar com vocês o regime jurídico da obrigação propter rem, não é? Será que é verdade que a obrigação propter rem ambula com domino? Ou seja, será que ela anda com o dono? Não, não é verdade. Se nós pegarmos
alguns autores italianos, até mesmo o professor Orlando Gomes, cai nessa, não é? Ó, é o 478. É a 478, Zé, é isso mesmo. Põe de novo aí, Marcelinho. Por gentileza. Vai aparecer aí, ó. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, esse tem preferência sobre hipotecário. Eu estava imaginando, viu, Buna, que era a súmula 308, não, que você ia falar hipoteca perante terceiros, tá? Vou ler a súmula 478. Na execução de crédito relativo a cotas condominiais, esse tem preferência sobre hipotecário. Perfeito, muito bem. Meus caros, nós vamos agora trabalhar o regime jurídico da obrigação propter. Então, alguns autores dizem, olha o absurdo, né? É um absurdo retórico, um abuso retórico. Na obrigação propter rem, quem deve é a coisa. É um absurdo, né? O que eles querem dizer com esse abuso retórico? Que, na pior das hipóteses, a própria coisa será escutida e, com seu valor, eu pago a obrigação propter rem. Mas coisa, evidentemente, não tem personalidade jurídica e não pode dever nada. Qual foi, eu acho que, o grande mérito do trabalho, tá? Se o trabalho teve o mérito e teve, foi a ideia de mostrar a obrigação propter rem a partir da análise dualista da obrigação, não é? Ao mérito, o professor Simão, um homem humilde, um homem que a gente sabe, né, não tem consciência aí de quão grandioso é, disse lá que o mérito foi ser orientado, ter o nome dele ali na contracapa. É verdade? Aliás, professor Simão, eu vou dar de presente uns livros aí para os seus alunos. Você escolhe 3 sobre o seu critério para dar o livro, ó, biscoito para o professor, é isso aí. Então, eles escrevem biscoito, eu já não compreendo, eu tenho um problema de compreensão. Você sabe o que significa escrever biscoito para o professor? Biscoito é porque para você fazer festinha. É isso, tá bom. É isso aí, biscoito igual elogio. Tá bom. A Júlia falou elogio, mas não é bem elogio, Júlia. Biscoito é uma sacanagem, é uma tiração de sarro. Eu acho que eles estão abusando da falta de conhecimento. Então, Buna, você depois pega o livro e a gente sorteia para o semestre que vem presencialmente, você vai lá dar um abraço neles e a gente leva os livros. Eu vou levar 3 lá, tá bom? Porque eu comprei todo o estoque, eu preciso... Tô brincando. Vamos lá, olha só. O que acontece? A obrigação propter rem, ela ganha muito em efetividade quando nós analisamos a partir da análise dualista. Dívida, Schuld, responsabilidade, Haftung. Então, olha só. Como que opera a obrigação propter rem aqui? Eu tenho o titular do direito. Tudo bem? Titular do direito das coisas. Vou escrever aqui para deixar bem claro. No momento que esse titular está em domínio da coisa, ele deve e responde pela obrigação propter rem. Ele deve e responde. Muito bem. Se ele transfere, atenção aqui, o seu direito subjetivo, repito, ninguém transfere coisa. Se ele transfere o seu direito subjetivo antes de adimplir, ele continua devedor e responsável. O que ele transfere ao adquirente do direito subjetivo é a responsabilidade. Então, nós temos uma garantia pela própria natureza do direito das coisas. O proprietário, vou chamar de proprietário, mas pode ser superficiário, usufrutuário, utiliza aqui uma metonímia, tudo bem? Vejam vocês o seguinte: o titular do direito deve
e responde. Se ele transfere o seu direito subjetivo antes de adimplir, ele continua devedor e responsável. No entanto, ganha-se um novo garantidor. O adquirente passa a ser responsável. Só que não é devedor, é apenas responsável. Ele tem Haftung sem Schuld. E eu pergunto a vocês, alunos do professor Simão, e se vocês não responderem isso, ele vai acabar com vocês. Vamos lá. Porque eu sei bem a aula dele, Schuld Haftung. Qual que é a grande consequência quando alguém paga a dívida pela qual é responsável sem ser devedor? Qual é a consequência de eu ter responsabilidade por uma dívida sobre a... Exato, né? Todos já responderam imediatamente. Muito bem, excelente. Eu tenho... Por favor, não preciso nem reclamar, professor Simão. Todos já responderam. Eu tenho direito de regresso. E eu tenho direito de regresso numa condição especialíssima que o professor Simão talvez ainda não tenha... Você já começou com eles o pagamento indireto ou não? Hoje? Perfeito. Tá mudo, professor Simão. Muito bem. Buna, deixa eu só falar uma coisa para eles bem objetiva. Claro. O Bunazar mora no apartamento dele. O Bunazar está devendo 4 meses de condomínio e vende para o Simão o apartamento. Nesse momento que o Simão assume a titularidade do direito de propriedade, eu passo a responder por uma dívida condominial que não é minha. Eu sou, tecnicamente, um sujeito que tem Haftung, mas não tem Schuld. Isso quer dizer que o condomínio pode te processar? Pode. O condomínio pode tomar o seu apartamento? Pode. E você tem regresso contra o Bunazar? Tenho. E se o condomínio optar por não processar o Simão adquirente, mas o Bunazar, que era o devedor originário? Pode. Pode tomar contas bancárias, carro do Bunazar, aplicações financeiras? Pode. Porque o Simão é mero garantidor. E se Simão paga a dívida que não é dele, ele tem regresso contra o Bunazar, que era o anterior proprietário. O que Simão não pode dizer? A dívida não é minha. Que o condomínio vai dizer, a dívida não é sua, mas você por ela responde. Então, no fundo, a ideia de a dívida não ser minha não resolve, porque por ela eu respondo. Correto, Bunazar? É isso? Não poderia ser mais preciso. Exatamente isso. E não adianta alegar, eu não sabia, etc. Então, quais são as consequências? Posso seguir? Eu ouvi uma voz aí. Deu tudo certo? Tá bom. O meu medo é só ouvir sozinho as vozes, né? Se mais alguém ouviu, eu fico automaticamente mais tranquilo. Vejam vocês o seguinte. Isso tem uma consequência importante. Eu tenho direito de regresso na condição de subrogado, né? Vocês vão estudar isso com o professor Simão. A subrogação confere ao subrogado exatamente as mesmas posições jurídicas que tinha o antigo credor. Isso é muito importante, vocês verão já. Agora vejam só. Poxa, Bunazar, eu comprei um imóvel, tinha lá várias dívidas que eu desconhecia. Eu serei obrigado a pagar? Sim. Quais são os remédios que eu tenho, além do direito de regresso? Se realmente ficar comprovado que você não sabia, e se aquilo influenciar diretamente na sua manifestação de vontade, você pode, anular esse negócio jurídico por erro, eventualmente por erro. Ou, se a outra parte te enganou, por dolo, não é? Há sempre essa possibilidade. Para finalizar a aula e cumprir o programinha a que me propus, eu gostaria de dizer para vocês que existem algumas figuras que são tratadas pela jurisprudência como obrigação propter rem. E vocês têm que tomar cuidado com isso, não é? Normalmente, os tributos ditos reais são considerados obrigação propter rem. Por exemplo, o IPTU, o IPVA e o ITR. Eu acho que são esses os tributos reais. Se não me engano, são só esses. Vejam vocês, na verdade, que isso não é uma obrigação propter rem. O que eu tenho nesses tributos é uma outra fonte. A fonte da obrigação tributária, primeiro, é a lei, não é? E, indiretamente, o fato imponível, a
concretização no mundo fenomênico da hipótese de incidência, como gostam de dizer rebuscadamente os tributaristas. O que a titularidade do direito das coisas confere é um sujeito passivo. Ou seja, você ser titular de um imóvel simplesmente faz com que você seja sujeito passivo daqueles tributos, mas não porque o pagamento do tributo serve para conservar as coisas, tudo bem? O pagamento do tributo tem outras funções, atender às demandas estatais, etc., mas não propriamente conservar a coisa. Uma outra distinção importante, e eu finalizo a minha exposição, é com relação ao chamado dano ambiental, pessoal. Vocês têm que tomar muito cuidado. A jurisprudência do STJ costuma dizer que o dano ambiental é obrigação própria terreno. Então vejam vocês. Eu vendo para você um imóvel que tem uma área de preservação permanente devastada. Você vai ter que responder por isso. Aí você vai dizer, olha aqui, ó, eu comprei, eu tenho georreferenciamento. Quando eu comprei, isso aqui já estava devastado. O STJ diz, o problema é seu. Isto é uma obrigação propter rem. E aí, qual é a grande confusão do STJ, que eu denunciei bastante aqui no livro, e produziu algum efeito. O STJ entende que a reparação deste, eu não vou chamar de dano para não confundi-los, deste problema ambiental se encerra na responsabilidade civil. Isso não poderia estar mais equivocado, pessoal. Explico para vocês por quê. Eu não posso responder por um dano anterior à minha conduta. É óbvio. Eu não posso responder por um dano anterior à minha conduta. Olha, o dano ambiental aconteceu em 1997. Eu comprei em 2020. O STJ diz, você responde por esse dano ambiental sob o regime jurídico da responsabilidade civil. Isso gera as maiores confusões. Por quê? Porque o advogado tenta se defender da ação utilizando as categorias da responsabilidade civil, quando está errado. Por que aquele que comprou responde? Por uma razão muito simples. A lei determina que ele responda. É uma obrigação de base legal, de modo que nem se trata de obrigação própria terreno, porque a fonte é fundamentalmente legal, eu posso atribuir a quem eu quiser essa responsabilidade, nem se trata de responsabilidade civil. O regime jurídico desta obrigação, para fecharmos o ciclo da aula, deve ser encontrado nas obrigações de fonte legal. E aí eu digo, se eu comprei uma área ambiental sem saber que ela tinha se eu comprei uma área sem saber que ela tinha um dano ambiental, eu posso não só regressar contra o vendedor, como posso, inclusive, anular o negócio jurídico por erro e dolo, e no limite, e aí eu vou precisar do professor Simão, eu posso desfazer o negócio por vício redibitório se eu provar que aquele dano tornou a coisa imprestável ao uso a que se destina. Então eu tenho todo esse regime jurídico pelo simples fato de eu conhecer a fonte da obrigação. Professor Simão, Perfeito. Mas só antes de encerrar, dá uma notinha que é super relevante. Por que quando eu devo condomínio, eu não posso alegar bem de família para não pagar? Explica só um pouquinho dessa estrutura, porque você conta aquela história que não vai dar tempo, de que quando você orientou a cliente, aquela história que você sabe, mas só conta por quê, que não adianta dizer assim, eu não paguei condomínio, não pago porque é bem de família e não perco a casa que eu moro. Só dá uma notinha antes de você concluir, depois eu te agradeço, Buna. Perfeito. A razão pela qual eu não posso alegar o bem de família é justamente a razão de ser da obrigação própria terreno. Se eu não pago o condomínio, o meu vizinho não paga o condomínio, o outro vizinho não paga o condomínio, o prédio, entendido aqui no seu sentido próprio de construção,
ele vai à ruína. Eu não tenho mais conservação, todos perdem o direito subjetivo por desaparição do seu próprio objeto. É um fenômeno muito triste que acontecia muito no passado, espero Deus que não aconteça mais, que era, entre muitas aspas, porque não é sociedade empresária, é só um modo de falar, falência de condomínio. E aí não tinha mais, todo o grau de inadimplência era tal que as pessoas tinham que vender o elevador, demitir todos os funcionários, pôr cadeado no portão, porque não tem mais quem abra. É uma tragédia. Cortam a luz, cortam a água. É trágico quando isso ocorre. Por isso que não adianta alegar bem de família. Então, essa é a razão de ser fundamental da preferência da verba condominial sobre todas as demais, inclusive sobre tributos. Ou seja, no fundo, o sistema jurídico, pela própria Terrem, pela ideia de conservação da coisa, como você defendeu, ela dá uma super preferência, que não é tecnicamente jurídico uma preferência, mas vai na frente de tudo, correto, Bunazar? Ou seja... É uma questão de lógica, é a questão da natureza, fundamentalmente a natureza das coisas. Se eu não protejo a coisa objeto do direito, eu não terei tempo de proteger o direito posteriormente. Então, assim, tá tendo incêndio, eu falo, bom, vamos salvar as estruturas básicas antes de salvar os objetos de arte. A ideia é fundamentalmente essa. Bom, muito bem. Eu, da minha parte, queria agradecer ao Maurício pela sua aula absolutamente fantástica, clara, e eu aproveitaria para deixar vocês fazendo as perguntas. O Youssef pergunta, a pessoa que transfere o direito sobre a coisa ainda responde também? Sim, responde e é devedora. Quem assume a titularidade responde, mas não é devedor. Portanto, se eu que assumi paguei, eu cobro regressivamente de quem é o devedor, que era o antigo titular do direito real. A gente vai falar de propriedade para ficar mais claro. Podia ser usufruto, como tinha o Bunazar, tá? Deixa eu responder a do Luca aqui. Luca, a jurisprudência... Aliás, eu tive uma citação muito honrosa no STJ. E por que eu fico feliz, né? Por que eu fico feliz? Porque realmente houve uma mudança no entendimento a partir do trabalho. O ministro Paulo de Tarso Severino citou justamente fazendo essa distinção entre Schuld e o Haftung, com menção expressa ao meu trabalho, dizendo, olha, ele responde porque essa é a função da obrigação própria terreno. Eu tive uma outra citação no STJ que não vale, porque a ministra errou meu nome, me chamou de Maurício Bunager, e aí eu não consegui nem identificar o julgado. O professor Simão gosta dessa história. Eu não pude dizer, fui citado. Não é você, esse Bunager. Bom, mas aí, Luca, a jurisprudência é toda neste sentido. Mas respondendo a sua pergunta, a impossibilidade de alegação do bem de família não só é jurisprudencial, como é legal. A própria Lei 8.009, que é a lei do bem de família legal, impede, deixa claro que eu não posso alegar bem de família para questões condominiais. Mais alguma pergunta, pessoal? Acho que não, né? Acho que, por enquanto, não há perguntas, tá certo? E se não há perguntas, eu queria agradecer ao Bunazar, são 8h15 no horário de Brasília. Foi tão interessante quanto a Supreste, viu? A Jennifer é gentilíssima. Foi tão interessante quanto a Supreste. A Supreste é tão mais divertida, mas... É bem mais divertida. É para semestre que vem. Bunazar, muito obrigado. E eu acho que, assim, a gente evoluindo aqui o programa, se tivermos uma aula mais em aberto ao final, quando acabar o programa, a gente pode fazer um debatezinho de direito civil aqui com os meninos para deixar isso registrado, tá certo? Bunazar, muito obrigado, então. O Bunazar é o pai do João Miguel, é o marido da Karine. Quando vocês veem Karine e Bunazar escrito lá, é que o Bunazar não tem sequer o próprio Google Meet, ele se aproveita da mulher. Quer dizer, isso é comunhão de bens no sentido mais espiritual da palavra, tá certo? Mas esse é o Maurício. A Karine pode outro dia participar também. Beijo, Buna. Dá um beijão aí na família. Professor Simão, obrigado pelo carinho. Foi uma alegria estar com você aqui, com seus alunos gentilíssimos. Beijo a todos vocês aí. Obrigadão pelo carinho de sempre. E daqui a 5 minutos nós voltamos. Eu vou encerrar a gravação. Não saiam da aula, que nós estamos de volta daqui a 5 minutos. Tchau, tchau. Obrigado.